E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Palavra de Deus, através do apóstolo Paulo aos Filipenses 4:7. Receba esta bênção neste último domingo do ano de 2021 e uma palavra de esperança, uma palavra de paz para o futuro que vai chegar daqui a alguns dias, a poucos dias. Já estamos contando a contagem regressiva. Queremos agradecer a você que se inscreveu, compartilhou o link da nossa reunião durante o ano. Continue fazendo isso. Deus abençoe você. Nossa reunião de hoje está no livro de Daniel, capítulo 4. Abra sua Bíblia, começando no verso 34. Vamos até o verso 37. Daniel, livro de Daniel, capítulo 4, começando no verso 34. Diz assim a Bíblia Sagrada: Ao final daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Deus e Pai, abençoa essa palavra em minha vida e através da minha vida. Espírito Santo, aplica esta palavra na vida de todos os meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Título que nós escolhemos para esse texto: Filhos de paz têm entendimento do Altíssimo. Você tem um entendimento de quem é o Altíssimo? Então você é um filho de paz, uma filha de paz. Não tem ainda não? Então continue participando e você vai ter o entendimento de quem é o Altíssimo. O rei aqui, a história é de um rei. O rei Nabucodonosor era o imperador do mundo naquela época. E ele conseguiu uma das maiores bênçãos que um ser humano mortal pode conseguir, que é o entendimento sobre o Altíssimo. Em Lucas 24:45, o Senhor Jesus, a Bíblia diz, Jesus dizendo: e Jesus lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Quem faz esse trabalho de abrir o entendimento para você compreender é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Então peça a Jesus: Jesus, eu não entendo nada sobre o Altíssimo, mas eu quero entender, então me ajuda a entender. Anotamos 3 verdades desse texto para a nossa vida nessa passagem de ano. Nós estamos encerrando mais um ciclo, mais um ano, 2021. Vamos entrar em 2022, se Deus assim nos permitir. E as verdades para nós fazermos essa transição de forma maravilhosa é o entendimento sobre o Altíssimo. Quem entende sobre o Altíssimo não fica correndo atrás de nada que seja invenção humana ou engano humano. Primeira verdade que anotamos é quando olhamos para o céu, nosso entendimento das coisas de Deus volta. É importante, há um alvo, há um lugar. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o céu. Voltar os olhos para o céu não é ficar olhando para cima dia e noite. Deu certo com os reis magos, né? Quando eles olharam para cima, viram a estrela, e a estrela os guiou mas ao olhar para cima, foi somente para que eles fossem guiados até o lugar certo, onde eles encontraram o Altíssimo. Então, de repente, você precisa olhar para a Bíblia Sagrada. Você não está olhando ainda. É preciso olhar para a Bíblia Sagrada. E aí não é olhar para cima, é olhar para o texto bíblico. Olhando para o texto bíblico, você estará olhando para cima, porque a Bíblia é o livro do Altíssimo.
Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e responder-te-ei, e te direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A outra coisa importante que você pode fazer é orar a Deus, clamar ao Senhor, grite para o Senhor: Senhor, eu quero te conhecer. Altíssimo, quem és tu? Eu preciso do Senhor, preciso de ti na minha vida, na minha casa, nos meus problemas, no meu trabalho, no meu desemprego, nas minhas limitações, preciso de ti, Senhor. E o texto de Jeremias 33, verso 4 diz assim: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das coisas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada. E o texto vai falando exatamente porque no tempo de Jeremias o povo estava passando por situações de ameaças. Não é diferente dos nossos dias. Quantas ameaças? Ameaça em todo lugar, até no ar tem ameaça. E nós precisamos do Altíssimo para que nós entendamos o que Ele quer fazer, o que Ele está fazendo no planeta, o que Ele está fazendo no mundo. Então, a primeira verdade é olhar para cima. Olhar para cima é olhar para os assuntos do Altíssimo. Você não vai entender sobre o Altíssimo olhando para aquilo que não pertence ao Altíssimo. Para entender sobre o Altíssimo, precisa buscar as coisas do Altíssimo. Procurar os lugares onde o Altíssimo diz que Ele está. Onde Ele inclina o seu ouvido para ouvir as orações de quem entra lá. É o templo. Procure um templo. Hoje é um dia apropriado. Nós estamos aqui. Às 18 horas estamos aqui no templo do Senhor. Rua do Senado 324. Você é o nosso convidado especial. Procure um templo próximo da sua casa. Segunda verdade, então, quando o nosso entendimento de Deus chega, nossa vontade de louvar, honrar e glorificar o Altíssimo. É verdade. Isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Ele não tinha entendimento nenhum do Altíssimo. Então, em primeiro lugar, ele olhou para os assuntos do Altíssimo. Se o Altíssimo ele está num local mais elevado, numa posição elevada, precisa olhar para as coisas dele, para os assuntos dele. E a segunda verdade é louvar. Quando você tem o entendimento de Deus, do Altíssimo, sua vontade é louvar. Como é que você vai entender que você está tendo conhecimento do Altíssimo? Vontade de louvar, vontade de honrar, vontade de glorificar. A quem? Ao Altíssimo. Todas as vezes que nós temos um encontro com o Altíssimo, nossa posição é de joelhos. Nossa posição é de adoração. A nossa voz não consegue segurar porque nós queremos louvar. Queremos honrar e exaltar o Altíssimo. Lucas 17:15 conta a história de 10 leprosos que foram curados. E um deles, o verso 15, diz assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então lhes disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Isso aconteceu de verdade com um homem quando ele sentiu que estava curado. Ele não somente recebeu a bênção física, mas ele também teve um encontro com o Altíssimo. Aqueles 9 não voltaram porque não tiveram encontro com o Altíssimo. Muita gente busca somente as bênçãos materiais do Altíssimo, mas recebem a bênção, porque o Senhor, Ele manda a chuva sobre maus e bons, justos e injustos, sobre quem crê e quem não crê. Ele manda as bênçãos para todos, mas aqueles que reconhecem recebem uma bênção maior. E esse leproso que voltou curado e louvou a Deus, ele ouviu de Jesus: vai, a tua fé te salvou. Você precisa ouvir isso para passar este novo ano com mais segurança, com mais equilíbrio, na esperança e na certeza de um ano melhor,
nós precisamos ouvir esta palavra do Senhor Jesus. O rei Nabucodonosor também, quando teve um encontro com o Altíssimo, ele louvou o Altíssimo, honrou o Altíssimo. Antes ele queria ser honrado, ele era rei, ele queria ser exaltado, ele queria ser louvado, fez estátua inclusive para ser adorado. Mas quando ele conheceu o Altíssimo, ele agora quebra a estátua dele. E diz, a minha estátua não vale nada, eu não sou Deus. Eu quero honrar o Deus vivo, quero louvar o Deus Altíssimo. Terceira e última verdade que anotamos nesse texto, diz, o domínio de Deus é eterno. Seu reino dura de geração em geração. Ah, que palavra linda, que palavra maravilhosa. Está aí no livro de Daniel, capítulo 4, verso 34. E no verso 36 diz, todos os povos da terra são como nada diante dele. E é verdade. As nações do mundo ainda hoje batem cabeça, não sabem o que fazer, estão procurando orientações e muitas vezes procuram até em lugares errados. Procura nos lugares baixos. Não procure ajuda no lugar baixo. Procure ajuda nas áreas do Altíssimo, onde você sabe que o Altíssimo está presente. Onde ele tem sido encontrado é nos lugares altos, porque ele é o Altíssimo. Não adianta procurar na escuridão, porque ele não está na escuridão. Ele é luz. E onde há luz, as trevas se dissipam. Ele age como lhe agrada. Com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra, ninguém é capaz de resistir. Isso é o Altíssimo. Você quer conhecê-lo? Você já o conhece? Então busque-o, se entregue a ele. Dependa dele para essa virada de ano, para começar esse novo ciclo. Isaías 40, verso 15 em diante, diz, na verdade as nações são como uma gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta da balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Este é o Altíssimo. Tudo é pequeníssimo diante dele. Ele é chamado de Altíssimo. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Isaías 40, verso 17. E o 18 diz assim, a quem vocês compararão Deus, o Altíssimo? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que funde o artesão, ou o ourives que cobre de ouro, ele modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Isso é o profeta Isaías falando sobre o que as pessoas estão procurando, que não tem nada a ver com o Altíssimo. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam que a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são tão pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Aí ele fala quem é o Altíssimo. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o nosso Deus Altíssimo. Que Ele abençoe você neste final de ano e na entrada do ano novo. Eu quero orar nesse momento, declarar a bênção dEle para a sua vida, que já está declarada aqui na Bíblia Sagrada. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, verso 14. Essa bênção é sua, é para você. Então abra sua alma, abra seu coração. E não passe de um ano para outro sem esta bênção, sem a bênção do Altíssimo, sem buscar o Altíssimo, sem olhar para as coisas do Altíssimo. Busque, olhe para as coisas dele, olhe para os assuntos dele, leia os livros dele, leia a palavra dele, procure a casa dele. É a minha oração por você. Abra seu coração e receba.
a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Estamos chegando ao final desta reunião. Desejamos a você feliz ano novo, feliz 2022. Um abraço e até a nossa próxima reunião, terça-feira, live com a missionária Eneida. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém.